Olá pessoal, vou começar aqui então o terceiro e último tópico do curso, transferência de calor, que vai ser subdividido em 5 videoaulas. Então nessa primeira videoaula a gente vai ter uma introdução sobre os mecanismos de transferência de calor, condução, convecção e radiação, tratar um pouco então da como que é fisicamente, né, o fenômeno de transferência de calor por esses três modos, e também trabalhar com mecanismo combinado, que seria um balão de energia em superfície, que é bem útil quando esses mecanismos, essa troca térmica ocorre por por essas diferentes formas. Na segunda aula a gente vai deduzir a equação geral para a condução térmica. Na terceira, trabalhar com abordagem de circuito e resistência térmica. E as duas últimas aulas são focadas em convecção. Daí a gente vai trabalhar com convecção forçada, externa e interna, e também convecção natural. Então o objetivo desse tópico é conceituar esses três modos de transferência de calor, condução, convecção e radiação, aprofundar os conceitos na parte de condução e convecção, que é o que está na ementa do curso. Dessa forma, desenvolver então alguns casos de estudo, modelar então principalmente condução e convecção. Radiação, quando for importante, a gente vai acoplar junto com convecção. Isso eu explico melhor no decorrer das aulas. Então o primeiro subtópico seria sobre a parte introdutória, né? Sobre os mecanismos de troca térmica. Então, o que é transferência de calor? A gente já viu lá em termodinâmica que tem duas formas, né, do sistema e a vizinhança trocar energia. Quando o trânsito de calor e a transferência de energia ocorre devido à diferença de temperatura, é classificado como transferência de calor. E ele pode então ocorrer por três mecanismos: condução, convecção e radiação. Qualquer outro tipo de troca de energia, sistema-vizinhança, é classificado como trabalho. Então a gente vai definir fluxo de calor e taxa de transferência de calor. Então o fluxo, a gente vai usar o Qzinho, ele é a taxa de transferência de calor, taxa, lembrando, é energia por tempo, por unidade de área. Então o fluxo é taxa de calor por unidade de área. Então ele é bem conveniente porque às vezes não é conhecida inicialmente a área de troca térmica. Então facilita a análise. Então o nosso Q bolinha, Qzinho, bolinha aqui, pontinho, vai ser o fluxo. Aí aqui só uma observação, algumas referências, alguns livros trazem, né, o Q, dois risquinhos aqui, também como notação. Então se tiver o Q, dois risquinhos ou Q bolinha, os dois são fluxos. Então para diferenciar o Qzinho fluxo e o Qzão taxa de transferência de calor. Então a definição básica do fluxo: taxa de transferência por unidade de área. Portanto, para converter, né, o fluxo em taxa, basta multiplicar a área. No SI a gente vai ter, né, fluxo em watts por metro quadrado e a taxa em watts. Depois que a gente quantificar então a taxa de transferência de calor, a gente pode determinar a quantidade total de calor que foi transferido no intervalo de tempo. Seria, né, o Q, que é dado em Joule, no SI, é igual a integração de zero a um intervalo de tempo analisado da taxa de transferência de calor integrado nesse tempo. Então, para um regime permanente, que é o que a gente costuma abordar, né, vai abordar aqui no curso, o Q bolinha, ou taxa de transferência de calor, Q ponto, né, vai ser constante, sai para fora da integração, e o ΔT, simplesmente a integração do intervalo da própria ΔT. Por exemplo, quantidade de calor que no final vai ser, por exemplo, kWh, que um equipamento consumiu. Entrando agora nos mecanismos, primeiro é a condução de calor, que vai ocorrer quando existe um gradiente de temperatura em um meio estacionário. Sólidos ou fluidos sem velocidade, né? Fluidos parados, fluidos estáticos. Então o termo condução é utilizado para esse tipo de transferência de calor, ou até mesmo de fusão térmica, são sinônimos. Então, esse fenômeno vai sempre ocorrer no sentido, né, da diminuição da temperatura. Por exemplo, um exemplo simples aqui, né? Tem uma barra metálica, um lado, extremidade esquerda aqui, está sofrendo aquecimento, a 50 graus, por exemplo,
Do outro lado, você tem a extremidade para o ambiente a 30 graus. Então, o que vai acontecer? O fluxo térmico, nesse sentido, da maior para menor temperatura, exclusivamente por condução. Então, do ponto de vista molecular, condução é transferência de energia das partículas que têm mais energia para as que têm menos, devido à interação entre essas moléculas. Então, em gases líquidos, isso vai acontecer devido à colisão e difusão das moléculas, devido a uma movimentação aleatória. Já em sólidos é a combinação entre vibração da rede molecular, da rede estrutural, e também transporte de energia por elétrons livres. Como que determina a taxa de transferência de calor ou fluxo de calor, né? Pela lei de Fourier. Então, considerando o caso mais simples, né, que seria uma parede plana, com condução unidimensional, ou seja, a condução vai acontecer apenas no eixo X, independe aqui da direção das outras duas direções. Então, considerando que numa temperatura 1 e uma temperatura 2, temperatura 1 maior temperatura 2, que a temperatura 2, o fluxo está nesse sentido, né? O Q da condução, nesse sentido, a espessura da parede é L. Então, a lei de Fourier, ela nos diz que o fluxo de condução vai ser relacionado com a diferença de temperatura, força motriz, pela espessura da parede e também um coeficiente de proporcionalidade, que é a condutividade térmica, que é o K, variável K, que depende do material. Se a gente pegar um intervalo, reduzir, né, um intervalo, entendeu? Delta, aqui na verdade seria o delta x representa comprimento, né? Tendendo a zero, a gente chega na derivada. Então, o fluxo de condução vai ser menos condutividade térmica, delta T, delta x. O menos aqui por quê, né? Aqui T1 menos T2 está escrito em forma da força motriz, e que o delta da derivada seria no final menos o inicial. Então, negativo para garantir que o Q seja um valor positivo. O fluxo vai ser vetorial, então ele pode acontecer nas 3 dimensões. Se a gente quiser o mesmo fluxo em termos de taxa, multiplica, né, o fluxo pela área, seria essa área aqui da parede, a área normal. Então, teria que conhecer, né, a altura e a profundidade da parede. Então, a lei de Fourier fica dado como, para a taxa de transferência de calor, né? Condutividade térmica, área, e o gradiente de temperatura na direção que está acontecendo a condução. Então, essa aqui é a lei de Fourier para a condução de calor. Aqui exemplificando novamente, taxa transferida, a área da parede plana, né, seria largura ou profundidade, né, pela altura, e aqui a espessura, que está relacionado com o delta x, que seria o gradiente, né, a diferença de temperatura no espaço. Então, K, condutividade térmica, é uma propriedade do meio, já vai ver melhor nos próximos slides como que é para cada tipo de material, de fluido e de sólido. Então, ele basicamente é uma medida de quanto material, se ele é bom ou não para conduzir calor. E o ΔT, ΔX, para o caso unidimensional, é o gradiente de temperatura, que é a força motriz da condução. Então, o sinal negativo na lei de Fourier, que é uma lei com base experimental, base em observações, o sinal negativo é para garantir que o Q calculado deu um valor positivo, deu uma taxa positiva de calor, numericamente falando. Então, a condutividade térmica, ela fornece, né, ela é relacionada, né, se a gente pegar a lei de Fourier e rearranjar em função dela, a gente vê que o K vai ser uma razão entre a taxa de calor conduzida pelo gradiente, pela força motriz. Então, a unidade, as dimensões, né, trabalhando aqui no SI, as unidades ficariam watts, metro, Kelvin. Como depende do material, ela influencia, né? Como ela é uma propriedade molecular, ela depende do material. Então, por exemplo, cobre tem um K igual a 401, isso aqui para uma temperatura média variando de 30 a 20. O silicone, que é um material que não tem uma condução muito boa,
o K vale 148. Então a taxa de calor transferida para a mesma força motriz, bem diferente para cada material, mantendo também a espessura da parede, que por exemplo num padrão aqui de 1 metro para comparação. Então valores altos quer dizer que o material é bom condutor, valores baixos ele é mau condutor, ou também chamado de isolante. Então aqui alguns exemplos de condutividade de materiais a temperatura ambiente, faltou aqui o ambiente. Então o diamante tem a maior condutividade conhecida, 2300, devido à estrutura cristalina dele. Os metais aparecem aqui, logo na sequência, com condutividade alta. Daí, água, por exemplo, o valor é baixo, água líquida, né, 0,607, é relativamente baixo, mas para fluido até que é um valor razoavelmente alto, devido às características de polaridade da água. Para gases, por exemplo, o ar, o valor é bem menor, 0,026. Então, por isso que em muitos casos utiliza um espaço, né, com ar, ou até mesmo com vácuo, com quantidade menor de ar, na pressão abaixo da atmosférica, para conseguir diminuir a condição de calor, ou de forma similar, aumentar a resistência à condução. Então aqui é um exemplo de como seria um arranjo experimental para medição da condutividade térmica. Tem um isolamento, um aquecedor elétrico, o material que você quer medir o K, mede a temperatura 1 e 2, por exemplo, com termopar. Sabendo então como está isolado todo o calor, todo o trabalho elétrico do aquecedor elétrico, ele é transformado em calor. Então, é conhecido, né, o Q, o L e a diferença de temperatura. Com isso, acho que determina o K. Também, né, conhecendo, claro, aqui a área de troca do material. Aqui um gráfico que representa as faixas de condutividade térmica dos diferentes tipos de materiais. Então, gases tem os menores valores, isolantes, por exemplo, fibras, madeira e espuma, também fica próximo dos gases. Isso na ordem, né, menor que 1 watt por metro Kelvin. Líquidos comuns, água e óleo, também na faixa de 1. Já metais líquidos tem uma quantidade mais alta, por exemplo, por causa do mercúrio, chega quase a 10 o valor. E daí os sólidos não metálicos, já valores entre 0,1 e quase 100. E os mais altos, né? Os metais puros e os cristais não metálicos, por exemplo, diamante, quartzo. Daí a condutividade varia, né? De gás chega a ser 10 a quarta vez menor que sólido puro. E os cristais puros têm as maiores condutividades térmicas, por exemplo, do diamante. Daí, olhando do ponto de vista molecular, o que está acontecendo em cada fluido ou no sólido, né? Nos gases, a condução térmica, basicamente devido aos movimentos de rotação e vibração da molécula. Então a molécula que tem mais energia vai transferir energia para que tem menos. Devido ao fato das moléculas estarem relativamente longe, a condutividade térmica vai ter um valor baixo. E ela é proporcional, diretamente, né, proporcional à raiz da temperatura e inversamente proporcional à raiz da massa molar do gás. Para líquido, o comportamento é um pouco mais complexo, já que a interação entre as moléculas é maior, devido à proximidade delas. Então, de modo geral, a condutividade térmica diminui com o aumento da temperatura, exceto para a água, que o comportamento inverso é observado. Que também a condutividade térmica também diminui com o aumento da massa molar, só que diretamente proporcional. E os metais líquidos têm uma quantidade bem maior do que o líquido. Um líquido, por exemplo, como a água. Então, para fins de comparação, a condutividade do mercúrio 8,54, da água 0,607. Então, bem maior o valor do mercúrio. Isso para condições do ambiente. Já em sólidos, tem dois efeitos que contribuem para o valor da condutividade térmica. O primeiro seria
as ondas relacionadas com a rede, com a vibração da rede do arranjo, né, estrutural da molécula, que ocorre principalmente em sólidos não condutores. É o caso do diamante. E o transporte de energia por elétrons livres, que é no caso dos sólidos condutores, por exemplo, prata, ouro. Então, sólidos metálicos, cobre, alumínio, são bons condutores de calor, eletricidade. Já os cristalinos, por exemplo, diamante, e os semicondutores, silício, eles são bons condutores de calor, no entanto, são ruins para a condução de energia, de eletricidade. Então essa característica é importante, já que para a parte eletrônica, né, muitos componentes utilizam semicondutores para ter um controle melhor dos circuitos elétricos. Daí aqui, né, outra coisa importante é, para sólido, metal puro tem valor de K relativamente alto. Por exemplo, cobre 401, níquel, que é uma liga, que é 55% de cobre, 45% de níquel, desculpa, o Constantan, que é uma liga, né, de cobre e níquel, o valor é apenas 23. Então, se comparar, né, com o do cobre e do níquel puro, 401 e 91, poderia imaginar que a liga metálica composta pelos dois daria um valor intermediário, ou até mais alto, dependendo. Mas não é o contrário, ele fica um valor bem baixo. Então aqui é importante saber que as ligas metálicas vão ter um valor de K muito menor do que dos componentes puros. Outra comparação aqui, né, com valores com metais tem um K mais alto ainda, o cobre 401 e o alumínio 237. O bronze comercial, que é 90% cobre e 10% de alumínio, condutividade é apenas 52. Aqui, qual que é o comportamento, né, da condutividade com a temperatura? De modo geral, a gente vai trabalhar com a condutividade térmica constante, então a gente vai pegar um valor, uma temperatura de referência, normalmente vai ser a média entre entrada e saída, entre uma média relacionada com a força motriz, e utilizar o K constante. Mas o que acontece realmente, né? O K varia com a temperatura. Para gases, lá o aumento da temperatura aumenta o valor de K. E para sólidos, diminui. Então, por exemplo, aqui, né, na tabela, o cobre é 100 Kelvin, tem um valor de 482. Aumentando a temperatura vai baixando até 366 e 800 Kelvin. Um aumento de temperatura bem grande, né? E o valor que cai um pouco. Então, de modo geral, o que acontece, né? Para os gases, então, tem esse comportamento de aumento. Para a água, tem aquele comportamento que é inverso. Chega até a aumentar um pouco, mas depois diminui. E para os metais, tem uma leve diminuição, alguns praticamente linear com essa temperatura. Os valores de K eles podem ser encontrados na tabela do anexo que vai estar disponível no repositório do TDIA. Outro parâmetro importante seria o coeficiente de difusão térmica, o alfa, que é um parâmetro dimensional que vai representar com qual que seria a velocidade que o calor vai se difundir no meio material. Então ela é definida como K sobre ρCp, que é a capacidade de armazenamento de calor. Então é uma razão entre condutividade e capacidade de armazenar. Então, ou seja, né, razão entre velocidade que a energia é transmitida pela razão da capacidade que ela é armazenada ali. Então, se o valor é alto, o material é bom para conduzir. Se o valor é baixo, ele é bom para armazenar. Aqui alguns valores representativos. Então, os metais têm um valor de alfa mais alto. Então, aqui fica aproximadamente 1.5 10 a menos 4. Comparar com a água, que é 0.14 10 a menos 6, ou seja, é 1.4 10 a menos 7, a diferença é de 1000 da prata para a água, por exemplo. Então a prata é uma boa condutora, enquanto a água, em comparação com a prata, ela é boa para armazenar energia térmica. Mesma coisa aqui, concreto, tijolo, tudo tem esse valor, esse material cerâmico, né? Maior capacidade de armazenar do que de transferir calor. Aqui o exercício 4.1 para já aplicar a lei de Fourier, condução. Então tem a parede de um forno industrial,
construída com tijolo refratário, espessura 0,15 metros. Condutividade térmica 1,7 watts por metro Kelvin. Em medições feitas durante a operação em regime permanente, determinaram temperaturas de 1400 e 1150 Kelvin na superfície interna e externa do forno. Determinar o fluxo térmico e a taxa de transferência de calor, se a parede tem dimensões 0,5 por 1,2. Então, a gente quer determinar o fluxo e a taxa de calor. As considerações: estado estacionário, condição vai ser unidimensional e a condutividade térmica do material vai ser constante. Então, como ficaria, né? Aqui está o tijolo, a parede de tijolo refratário. Aqui seria a área normal, a condução em X. Se é unidimensional, então vai estar nessa direção, na direção da espessura L. Então 0,5 de altura para o ponto 2 que foi fornecido. E as medições de temperatura interna e externa da parede, bem como a propriedade do tijolo refratário. Então, se a gente aplicar a lei de Fourier em termos do fluxo, já direto, né? Então, como é em X, o gradiente da temperatura é X e o K do material. Posso então escrever de forma discreta, transformar a derivada uma diferença de temperatura. Então, para assumir com sinal negativo, eu escrevo T1 menos T2 e o L da espessura. Substituindo os valores, todos no SI, vou ter o valor do fluxo, né, 2.833,33 watts por metro quadrado. Então, energia por unidade de área. Taxa de energia por unidade de área. Já a taxa de transferência de calor seria o fluxo multiplicado pela área. Então, a área é altura vezes profundidade da parede. Já tem o fluxo do item A. Substituindo aqui os valores das dimensões, eu tenho aqui taxa de transferência de calor, 1.700 watts. Então, para a parte de condução, a lei de Fourier vai ser a nossa base. Continuando aqui então, agora entrando na convecção. Convecção é quando tem transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento. Daí, para ocorrer transferência de calor, né, claro, os dois têm que estar a temperaturas diferentes. Então, por exemplo, aqui, temperatura S, temperatura da superfície. Aqui um fluido em movimento. A gente vai definir, né, a temperatura do fluido como T infinito. O infinito quer dizer que ele está uma distância suficiente da parede, onde a temperatura dele pode ser mantida constante. Nesse caso aqui o TS é o marco T infinito, ou seja, a temperatura da parede é o marco do fluido, então a transferência de calor está nesse sentido. E a convecção envolve dois mecanismos. Primeiro, difusão térmica ou condução, já que na parede o fluido vai ter velocidade zero, devido à condição de não deslizamento. Então, a troca térmica da superfície para a camada de fluido adjacente à parede é puramente por condução. E depois tem a movimentação macroscópica, né? Entre as camadas do fluido tem a troca complementar devido à convecção. Então, os dois mecanismos que determinam a troca por convecção total. Ela pode ser classificada em 4 tipos. Convecção forçada, onde o movimento do fluido ele é forçado por um agente externo, por exemplo, um ventilador. Aqui, né, um circuito elétrico que gera calor. Coloca uma ventilação forçada para reduzir ali, então, a temperatura. Pode ser natural. Mesmo exemplo aqui dos componentes quentes do circuito elétrico. Daí, movimentação é por força de empuxo, devido à diferença de densidade entre dois pontos. Convecção natural. Fenômeno de ebulição também é classificado como convecção. Aqui seria uma convecção com mudança de fase. E o inverso, né, da ebulição seria a condensação, também é um tipo de convecção, classificado como convecção de calor, onde tem a formação, né, das gotas. Então, na
no fenômeno de convecção térmica, vai ter um coeficiente de troca térmica por convecção, que vai ser o H, já a gente define, mas só para ter uma ideia dos valores. Convecção forçada tem os menores valores, convecção livre, né, desculpa, natural, tem os menores valores. Para gases, como a condução térmica ela é mais baixa que de líquidos, o valor de convecção acaba sendo menor também. É que o H vai depender da próprio coeficiente de condução térmica. Convecção forçada tem valores mais altos, principalmente para líquidos, e convecção com mudança de fase também valores mais altos, na ordem de 10 a terceira ou mais. Então a gente vai focar convecção forçada natural. A forçada, então, contém escoamento causado por meios externos, ventilador, bomba, até mesmo vento atmosférico, utilizado para controle de processador de temperatura em processador de computadores, por exemplo, no caso bem do dia a dia. E a convecção livre natural, que é causada pelas forças de empuxo, que por sua vez estão relacionadas com a diferença de densidade devido à diferença de temperatura entre dois pontos. Aí, por exemplo, movimentação de ar dentro de geladeira, principalmente geladeira antiga que não tinha só o mecanismo de trabalhar com essa convecção interna natural dentro do equipamento, onde o ar mais quente sobe e o frio desce. E outros exemplos que a gente vai ver melhor depois lá junto na parte de convecção natural mesmo. Daí a convecção térmica é modelada pela lei de resfriamento de Newton, que ela fala, né, na forma de fluxo aqui. Então, Qzinho de convecção vai ser H, a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Onde o H é o coeficiente de convecção, que ele vai depender de vários fatores. Condição de escoamento, geometria e propriedade do fluido, que é o foco da quarta e quinta videoaula. Por enquanto, a gente vai trabalhar com o valor de H já dado para aplicar direto. E o Ts menos T infinito é a força motriz, que seria a diferença de temperatura da superfície para a temperatura do fluido. Para transformar o fluxo em taxa, só multiplicar a área por onde está ocorrendo a troca térmica. Então, da forma que está escrito aqui, se o Ts é maior que o T infinito, o Q vai dar positivo. Se o caso em análise for o contrário, por exemplo, resfriamento do fluido, a temperatura da superfície menor que a temperatura do fluido, a gente pode reescrever a taxa invertendo aqui para manter o Q constante. Então isso depende de como está sendo feita a análise, depende de qual é o problema, né? Não tem problema inverter aqui se for necessário para manter o Q positivo. Aí o coeficiente de convecção térmica, a gente pegar o fluxo lá e rearranjar, como que ela é definida então, né? Seria o fluxo térmico que ocorre pela força motriz, que é a diferença de temperatura, superfície e fluido. E o H, então, é um parâmetro que é determinado experimentalmente. Ele vai depender de várias propriedades, por exemplo, a geometria da superfície, se o fluido está em regime laminar turbulento, se o escoamento é interno ou externo, além das propriedades do fluido, massa específica, viscosidade. Então, normalmente o H vai ser relacionado num grupo adimensional, vai ser o grupo que é o grupo chamado de Nusselt, e esse grupo adimensional vai estar relacionado com outros, dependendo se a convecção é forçada ou natural. Mas isso a gente vai ver melhor lá na videoaula 4 e 5. Essa aula aqui é só uma introdução dos mecanismos. Continuando aqui, o terceiro mecanismo seria a radiação térmica, que é a energia emitida por toda a matéria que tem uma temperatura não nula. Isso ocorre por ondas eletromagnéticas. Então, diferente da condução e convecção, que tem que ter um meio material para acontecer, a radiação não precisa e ela é mais eficiente até no vácuo. Por exemplo, o aquecimento da Terra pelo Sol ocorre por radiação. Daí a taxa líquida de radiação vai ser um balanço entre emissão, que seria o tanto que a superfície está emitindo de energia por radiação, e irradiação, que seria o tanto de energia que ela está recebendo de fontes externas, por exemplo, uma lâmpada, um painel que emite radiação, ou até mesmo uma vizinhança que tem uma parede
uma temperatura diferente da superfície. Daí o limite superior de emissão, também chamado de poder emissível, é dado pela lei de Stefan Boltzmann, que é dado pelo produto entre o sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, e a temperatura da superfície elevada à quarta. Então, nesse caso, a superfície é chamada de radiador ideal, ou corpo negro. No entanto, uma superfície real ela tem uma emissividade, que determina, né, tanto que ela chega da idealidade, que seria emissividade igual a 1. Então, o poder emissivo real fica dado por epsilon, que é então essa emissividade, constante de Stefan Boltzmann, que tem o valor 5,67 × 10⁻⁸ no SI, então watts metro quadrado, Kelvin a quarta, e TS, temperatura absoluta, sempre dependência da quarta ordem. Já uma parte da radiação pode ser absorvida pela superfície. Isso aumenta a energia interna do material, que é a chamada irradiação, ou fluxo de radiação absorvida, que é o G, que é dado por alfa, constante de Stefan Boltzmann, temperatura da vizinhança, a quarta, onde o alfa é a absortividade do material, que também varia entre 0 e 1. Então, se o alfa é menor que 1, uma parte da radiação não é absorvida e vai acabar sendo refletida ou transmitida para outra superfície, ou outro corpo que tiver ao redor. Daí, a gente vai aqui focar nos casos simplificados, onde que a superfície em análise ela está completamente delimitada pela superfície maior. Por exemplo, uma tubulação que passa dentro de uma sala que tem a temperatura da parede, vai ser a temperatura da vizinhança constante. Nesse caso, o calor da radiação, a taxa de transferência de calor por radiação, vai ser dado simplesmente pelo produto entre emissividade, constante de Stefan Boltzmann, a área de troca térmica e a diferença das temperaturas da superfície e da vizinhança, elevado à quarta. Normalmente, o que ocorre é que a radiação e a convecção vão ocorrer ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então, muitas vezes é melhor reescrever a equação de radiação de forma análoga à lei de resfriamento de Newton, que é a lei da convecção, e combinar, utilizar um H combinado, que leva em consideração tanto a convecção quanto a radiação. Então, se eu abrir esse termo aqui da temperatura, deixar ele em função da primeira ordem, teria isso daqui, né? O TS a quarta menos T vizinhança a quarta ficaria ficaria um termo de primeira ordem somado, um termo de segunda ordem também somado, e um termo de primeira ordem negativo para quando faz a distributiva aqui para voltar, a gente obter a forma inicial. Se eu comparar, né, TS menos T vizinhança, seria uma força motriz aqui igual da lei de Newton. A área mantém aqui, então a gente pode chamar tudo isso daqui de um H de radiação. Seria um coeficiente de radiação de forma parecida com o coeficiente de convecção. Utilizar a equação dessa forma. Então, H de radiação seria tudo esse termo aqui que depende da terceira ordem, né, da temperatura. Então, para facilitar a vida, a gente vai trabalhar muitas vezes com H acoplado no H de convecção, para levar então em conta os efeitos de radiação. Vou ilustrar aqui então convecção e radiação. Uma tubulação de vapor sem isolamento térmico, está passando por uma sala onde o ar ambiente, as paredes estão a 25 graus Celsius. O diâmetro externo do tubo é 70 milímetros. Temperatura da superfície 200 graus Celsius e a emissividade dela 0,8. Então, se o coeficiente de transferência de calor por convecção livre da superfície para o ar é de 15 watts por metro quadrado Kelvin, qual é a taxa de calor da superfície por unidade de comprimento do tubo? A taxa de transferência de calor, né, da tubulação para o ambiente por unidade de metro de comprimento linear do tubo. Lembrando que a constante de Stefan Boltzmann tem esse valor. Então, determinar taxa de calor por unidade de comprimento.
considerações. Estado estacionário, calor transferido não vai alterar as condições da vizinhança, ou seja, né, a sala é grande o suficiente para manter T infinito e T da vizinhança constantes. E as propriedades térmicas também são constantes. Então, o esboço, né? Tem um tubo dentro de uma sala. Então, aqui, ilustração, né, da vizinhança aqui delimitando todo o tubo. O ar está a 25 graus, o coeficiente foi dado, o coeficiente de convecção foi dado. E a temperatura da vizinhança, a temperatura da parede, 25 graus. Diâmetro da tubulação por comprimento. Na superfície do tubo está a 200 graus Celsius e tem uma emissividade de 0,8. Então, o que acontece aqui? Como a temperatura da superfície é 200 graus Celsius e a temperatura do ar e da vizinhança é 25, a transferência de calor ocorre do tubo para o ambiente por dois mecanismos: de convecção e também por emissão de radiação. Então, o Q total vai ser a soma das duas, já que as duas ocorrem no mesmo sentido, né? Os dois estão saindo está retirando a energia do tubo e adicionando na sala, né? No ar da sala. Então, a taxa de convecção fica dada por HA TS menos T infinito. Já o Q de radiação, emissividade, constante de Boltzmann, área e a diferença das temperaturas da superfície da vizinhança elevado à quarta. Como o tubo tem área, né, de πdL, seria a área da casca do tubo, então o comprimento do perímetro pelo comprimento linear do tubo. Se eu substituir nas áreas aqui, eu tenho, né, para convecção essa equação, essa expressão, mais a expressão de radiação, agora com a área aberta. Como eu quero Q sobre L, se eu dividir toda a equação por L e colocar o π d em evidência, então dividindo tudo por L, eu fico aqui, né, no lado esquerdo da equação, taxa de calor por unidade de comprimento. Os L's daqui desaparecem e o πd está em evidência, né? Joga para fora, então fica o termo de convecção mais o termo de radiação. Aí eu tenho todas essas informações, agora é só substituir os valores. Lembrando que o constante de Boltzmann é 5,67 10 a menos 8. Então vou ter π, 70 milímetros do diâmetro, o coeficiente foi dado que é 15. Diferença de temperatura, superfície, ar, 0,8 da emissividade também foi fornecido, constante de Boltzmann, e as temperaturas da superfície da vizinhança elevado à quarta. Aqui importante, né? Para convecção não é necessário converter a temperatura de Celsius para Kelvin, já que aqui é uma diferença de temperatura simples. A gente sabe, né, que o delta Celsius é igual ao delta Kelvin. Já para radiação tem que converter, já que está elevado à quarta ordem a temperatura. Se fizer a conta utilizando o valor em Celsius, vai dar um erro grande. Então, sempre lembrar que devido a essa dependência não ser de primeira ordem, é necessário a conversão. Então, se a gente utilizar os valores no SI, a gente vai ter o resultado em watts por metro, já que é taxa de calor por unidade de comprimento. Fazendo a conta, a gente tem um valor de 998 watts por metro, ou seja, para cada metro de tubulação vai estar dissipando praticamente 1 kW aqui para o ambiente. É uma abordagem importante seria o balanço de energia em superfície, já que a gente viu que pode ter mecanismos combinados de troca térmica. Para esse caso, então, esses balanços de energia em superfície vão ser bem úteis. Eles fornecem, então, às vezes, os detalhes lá que a gente quer saber do problema. A superfície, então, importante, né? Lembrar que vai ser uma região unidimensional e ela não tem volume nem massa. Então isso facilita a análise. Se a gente partir da equação geral do balanço de energia, a gente vai ter o acúmulo de energia que entra, menos a que sai,
mais ou menos a energia gerada. Então, o termo de acúmulo de energia, ele é volumétrico, como a superfície não possui volume nem massa, cancela. Mesma coisa que o termo de energia, de geração de energia. Portanto, energia que entra é igual a energia que sai. E aqui também é importante ressaltar, né, que ela é válida tanto para estacionário quanto para transiente, já que o termo de acúmulo que estaria relacionado com o tempo não foi cancelado devido à não dependência no tempo, e sim a dependência do volume, né, já que não tem volume, não vai ter acúmulo de energia nem na superfície, né, nem no processo transiente. Então, no balanço de energia na superfície, a gente vai ter, né, somatório da taxa de calor que entra igual a taxa de calor que sai. Exemplificando aqui, uma parede que tem uma temperatura T1 maior que T2 e um fluido cercado também por uma parede que forma a vizinhança. Então, como T1 maior que T2, vai ter uma condição nesse sentido. Quando chegar na superfície externa, superfície do lado direito, o calor vai ser transferido tanto por convecção, já que tem um fluido aqui, tanto por radiação, que tem a vizinhança aqui delimitando. Então, se a gente olhar para a superfície de controle, que seria a parede externa, a superfície da parede externa, a gente vai ter, né, que está entrando nela é a taxa de calor por condução, tem que ser igual convecção mais radiação. Para a parede plana, a área vai ser a mesma, vai ser constante para os três mecanismos. Então, eu posso cancelar aqui a área e escrever em termos de fluxo. Então, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Para ilustrar isso, um exercício aqui. 4.3. Os gases quentes da combustão em um forno são separados do ar ambiente e da vizinhança, que estão a 25 graus, por uma parede de tijolos de 0,15 metros de espessura. O tijolo tem condutividade térmica de 1,2 watts por metro Kelvin e emissividade de 0,8. Para a condição de regime permanente, foi medida uma temperatura de 100 graus na superfície externa. A taxa de transferência por convecção livre para o ar do lado de fora, né, adjacente à superfície, é caracterizado por um coeficiente de convecção igual a 20 watts por metro quadrado Kelvin. A pergunta é qual que é a temperatura superficial interna do tijolo. Então tem que determinar a temperatura superficial interna. Considerações. Estado estacionário. A condução vai ser unidimensional em x. Convecção e radiação vão ocorrer na superfície. E as propriedades térmicas são constantes. Então, fazendo o esboço, tem aqui o tijolo, de espessura 0,15, condutividade 1,2. Do lado interno, tem então os gases de combustão. Do lado externo da parede, o ar e a parede da vizinhança, os dois a 25 graus. Foi medido aqui então que a temperatura externa é 100 graus e a emissividade desse tijolo aqui é 0,8. Então qual que é T1? Então que nossa temperatura superficial interna vai ser o próprio T1 da condução. Então o que é mais fácil de trabalhar aqui? Né? Fazer um balanço de energia na superfície e para determinar o T1. Então esses casos aqui que tem mecanismos combinados, o balanço de energia na superfície vai relacionar todos os mecanismos envolvidos. Então, a gente acabou de ver, né? A taxa de calor que entra é igual a taxa de calor que sai. Nesse caso aqui também, né? Entra a condução, olhando para a parede, sai radiação e convecção. Lembrando, condução pela lei de Fourier. Condutividade térmica vezes a área, diferença de temperatura pela espessura. Convecção, coeficiente de convecção área, diferença de temperatura superfície fluido. E radiação, emissividade, constante de Boltzmann, área, diferença de temperatura superfície vizinhança, elevado à quarta. Como a parede é plana, a gente pode cancelar as áreas, já que a área é a mesma que ocorre os três modos de transferência de calor. Então, substituindo aqui
as equações já na forma de fluxo. Tem, né, o termo de condução, convecção, radiação. Eu quero saber T1. Note aqui que o T2 é o próprio TS. Então, se a gente isolar o T1 e substituir TS por T2, chega nessa expressão aqui. Aqui é só matemática de passar o L e o K para cá e o T2 com sinal para cá. Então fica T1 vai ser T2 mais razão. Espessura por condutividade, multiplicando o termo, né, de convecção mais o termo de radiação. Então, substituindo os valores fornecidos, tudo no SI para evitar problema com unidade, a gente vai ter 373, trabalhar aqui tudo em Kelvin, já que tem a dependência aqui, né, da temperatura do termo de radiação a quarta. Então, 373 Kelvin, que seria os 100 graus, 0,15 metros de espessura por 1,2 de condutividade. O coeficiente H foi dado 20, diferença de temperatura, superfície, fluido, mais emissividade, que também foi fornecida de 0,8, constante de Boltzmann, diferença de temperatura, parede, vizinhança, elevado à quarta. Fazendo o cálculo, dá 625,54 Kelvin. Se quiser trabalhar em Celsius, só subtrair, né, e chegar a fazer a conversão. A temperatura da parede interna do forno, 352,5 graus Celsius. Então, essa primeira aula a gente viu os 3 mecanismos de troca térmica: condução, convecção e radiação, e também o balanço de energia em superfície, que é uma ferramenta útil para quando tem os 2 ou 3 modos ocorrendo de forma simultânea. Então, nas próximas aulas a gente vai abordar, focar em condução. Então, são mais 2 videoaulas agora de condução e mais 2 depois focadas em convecção para fechar o curso. Então, até a próxima aula.